Bom dia. Teve uma certa ocasião em que Jesus contou uma parábola, e a intenção da parábola de Jesus se relacionava com o nosso dever de orar sempre e nunca, jamais desistirmos. Alguns textos dizem esmorecer. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu também sou atacado, constantemente atacado, naquilo que se chama ânimo, naquilo que se chama vontade, naquilo que se chama determinação. Jesus, quando contou essa parábola, ele fala sobre uma viúva que bate à porta de um juiz e perturba o juiz, até que o juiz, já não aguentando mais a perturbação daquela mulher, acaba atendendo não por causa dela, mas por causa dele, que não aguentava mais ser perturbado por aquela mulher. E Jesus fala: não fará porventura o Pai, né? Será que Deus não vai fazer muito mais por aquele que continuar clamando e insistindo? Será que Ele não vai julgar? Será que Ele não vai fazer? Será que Ele não vai transformar? Será que Ele não vai mover as coisas? Claro que vai. Deus ama esse tipo de ações. Eu hoje acordei com, na realidade, 6 palavras. Dificuldade, é uma aliteração. A literação é uma dificuldade, desânimo, desistência. E em contrapartida, em contraponto a essas 3 palavras, dificuldade, desânimo e desistência, que é um processo, a pessoa começa a enfrentar dificuldades no que diz respeito a liderar uma célula, a discipular alguém, a viver a vida cristã, a caminhar na fé, a estar nos cultos de celebração, a se relacionar com pessoas, e ela começa a enfrentar dificuldades, parte um processo de desânimo, e não poucas vezes, depois do desânimo, muita gente desiste, muita gente tem desistido. Algumas pessoas já têm dito que essa pandemia tem servido mais para provar os crentes, a igreja, do que o mundo em si. E provar no quê? Na nossa têmpera, na nossa persistência, na nossa perseverança, né? E em contraponto a essas 3 palavras, dificuldade, desânimo e desistência, eu achei 3 também. Outra aliteração, também com a letra D de dado. Decisão contra a dificuldade. Dedicação contra o desânimo. E declaração contra a desistência. Nesse processo de sermos pessoas envolvidas com o reino de Deus e com a igreja, eu queria deixar isso para vocês. Não desista. Dificuldades vão aparecer, com todo respeito. A Bíblia diz, não sou eu, que quem tem posto a mão no arado e olha para trás, ou seja, desiste, porque olha para as dificuldades à frente e pensa na parte, no passado, parecia que não tinha tanta dificuldade. Jesus está dizendo que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então é uma coisa muito séria que tem acontecido hoje dentro da igreja. Muita gente desistindo, muita gente se agarrando mais ao medo do que uma pandemia pode ocasionar a alguém, do que a fé que nos faz vencer. E vou dizer uma coisa para vocês, quando eu falo nos faz vencer, não falo muitas vezes que nos faz ficar vivos, porque a nossa pátria, o nosso destino final não é essa terra. Eu queria deixar uma palavra desse sentido para você. Tem se desanimado, encontrar dificuldades, se desanimado por causa de dificuldades, desistido, largado, jogado do lado, voltado para trás. Eu queria te lembrar das pessoas que, enquanto caminhavam no deserto, viram as dificuldades, se desanimaram, desistiram. Pior do que isso, murmuraram. Mesmo vendo milagres, mesmo vendo o mover de Deus, eles preferiram murmurar, preferiram lembrar-se dos alhos silvestres, das carnes que comiam no Egito, e parece que se esqueciam, ou se esqueceram da escravidão, do processo de escravidão. Assim era eu, Eduardo, assim era você, está me ouvindo e se declara crente, cristão. Eu era escravo do Egito, do pecado, estava nas mãos do faraó, de Satanás, e Jesus me libertou. E no processo de libertação, Ele precisa me fazer passar pelos desertos,
Não porque ele precise dessa escola, mas é porque eu preciso dessa escola. Escola onde a minha alma seja exposta, aonde as minhas imundícies sejam tratadas, aonde as minhas inconsistências sejam moldadas por aquele que é o oleiro. Ou eu posso resolver murmurar, reclamar, falar de dificuldades, me desanimar e desistir da caminhada. Ou eu posso ficar firme como ficaram Josué e Calebe, tomar uma decisão, me dedicar e fazer declarações de fé correspondentes às promessas de quem entra na terra prometida. Cuidado para você não desistir, como diz um ditado lá no Rio de Janeiro: nadou e morreu na beira da praia. Quando faltava, era só ficar de pé que a água estava pela cintura. Muita gente morre afogada com a água pela cintura porque tem medo de ficar de pés e acaba desistindo de continuar nadando até a margem. A nossa terra prometida, disse Jesus, é para aquele que perseverar até o fim. Pense nisso. Seja mais corajoso. Não abrace um espírito de covardia, mas de fé, de poder, de amor e de moderação. Deus te abençoe. Deus te guarde. Tome decisões. Se dedique e faça declarações hoje. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos momentos em que, vacilando, eu pensei em largar o arado, pensei em abandonar a obra, pensei em abandonar o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. E Pai, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou agarrá-la com todas as minhas forças, vou te servir com o meu coração, com a minha alma e com o meu espírito. Em nome de Jesus. E também quero orar por você que largou, que abandonou a sua célula, que deixou o seu discipulado. Eu oro em nome de Jesus para que você se arrependa, porque essa é a palavra. Jesus realmente vai voltar. E vai voltar para me julgar, para julgar a mim e vai julgar a você. Ele não vai julgar muitas vezes por aquilo que nós cometemos de errado, mas vai nos julgar pelas nossas omissões, por termos abandonado pessoas, abandonado o barco, às vezes até abandonado a fé. Peça perdão em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo.